Fala aí galera, beleza? Hoje trago para vocês mais uma videoaula de resistência dos materiais 1. Nessa aula eu vou explicar um pouco do conceito sobre as tensões, tá? Vou resolver esse exercício que vocês estão vendo aí em tela, onde a gente tem a seção AA, a gente tem essa seção AA, a seção BB, e a gente quer saber, precisa determinar as tensões normal de cisalhamento nessas duas seções, onde as medidas dessa nossa haste aqui, que está engastada, né? Ela está engastada, e essa haste aqui, ela tem seção de 40 milímetros por 40 milímetros, tá bom? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. E roda a vinheta. Bom galera, a primeira coisa é a gente entender um pouco o conceito sobre as tensões, né, que podem existir. Então a gente tem basicamente dois tipos de tensões, né, a tensão normal e a tensão de cisalhamento ou tensão cisalhante. Eu trouxe aqui o conceito para vocês das duas, tá? Então a primeira aqui, ó, tensão normal, é a intensidade da força ou a força por unidade de área que atua no sentido perpendicular ou normal à área. É definido pela letra grega sigma. Então essa letra grega aqui, né? E ela atua perpendicular à área, né? Tá bom? Como aqui, ó. Aqui está perpendicular à área, né? Ou normal, né? Também pode chamar. Tensão cisalhante ou de cisalhamento. É a intensidade da força ou a força por unidade de área que atua no sentido tangente ou cortante ao plano da área. É definido pela letra grega tau. Então aqui, ó, a gente, nesse nosso desenho aqui, a gente pode observar, né, que ela tem essa seção BB, né, aqui está a peça, tem a seção BB. A força cortante, ela atua exatamente perpendicular à seção aqui, ó, a área, né? Ela atua nesse sentido ou nesse sentido, né? Tá bom? Onde a normal já é diferente, ela em relação ao BB, ela atua nessa direção, né? Que aqui, ó, normal a área, entendeu? E a cortante é ao longo, digamos assim, da área, tá bom? Ou seja, perpendicular e paralela à área, tá bom? A nossa equação de tensão normal é sigma é igual a força sobre a área, tá bom? E da cortante é tau é igual força sobre a área, tá bom? A única diferença que vai ter é essa análise aqui que a gente fez de quem está normal e quem está cisalhando, ou seja, cortando. Imagine uma folha de papel, e aí eu pego uma tesoura, vou desenhar aqui direito, pego uma tesoura e tento cortar essa folha, né? Tento cortar essa folha aqui, ó, tá? Então essa parte aqui da tesoura está fazendo força para baixo e essa parte aqui da tesoura está fazendo força para cima. E o papel, se a gente olhar daqui, ó, ele seria assim, né? Certo? Então tem uma força aqui e uma força aqui, e ela tende a romper esse
papel, né? Tende a cortar. Por isso que a gente fala cortante, tá bom? Bom, então galera, falar mais um pouquinho aí sobre as tensões, né? Por que a gente fala sobre tensão agora e não mais sobre forças, tá? Bom, na verdade elas estão diretamente ligadas, né? Onde se a gente tem que tensão é igual a força sobre a área, aqui é inversamente proporcional e aqui é diretamente proporcional, né? Então, aqui é o seguinte, se a gente tem, por exemplo, se a gente vai calcular essa haste, né, se a gente for calcular essa nossa haste aqui, bom, esse material teria uma característica própria, né? Teria sua resistência aí, intrínseca, né? Cada átomo teria sua própria ligação, né? Digamos que aqui, ó, teria sua peculiaridade, né? Teria sua ligação. Isso aqui é como se a gente estivesse dando um zoom desse material, tá? Então lá dentro ele tem sua estrutura atômica, digamos que esteja organizada desse jeito aqui, e cada átomo ele suporta, ele resiste uma determinada força e um determinado tipo de força, digamos assim. Então essa ligação entre eles aqui, ó, é peculiar. Então se a gente fizer um cálculo somente, né, se agora a gente calcular quanto que essa peça aqui resiste de força, a gente vai saber a força desta peça aqui. A gente não consegue relacionar se eu tiver um outro tipo de peça com outras dimensões, a gente não vai conseguir relacionar qual a força, né? Porque veja bem, se eu tenho uma peça com uma determinada característica, ela vai suportar uma determinada força, né? Mas se eu conseguir calcular qual a tensão que essa peça por unidade de área suporta, eu consigo depois replicar isso para qualquer outra peça e para que tenha um material igual, ou seja, que seja feita, que tenha essa mesma característica aqui, essa mesma estrutura molecular, tá bom? Então quando a gente fala de tensão normal ou tensão cesariante ou tensão normal, a gente está falando para um determinado material com sua característica, a tensão que ele suporta por unidade de área é tal. Então a gente consegue definir, fazer amplamente aí, né, para todos os materiais que são idênticos, a gente consegue ter um valor de resistência, né? E aí a gente para de falar sobre força e passa a falar sobre tensão, tá? Para a galera de civil aí, a tensão será muito vista daqui para frente, tá bom? Para tudo a gente vai falar sobre tensão, tá? Bom, galera, sem mais delongas, até para o vídeo não ficar muito longo, comprido, né? Vamos para a resolução. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um diagrama de corpo livre, tá? Que é o DCL, o famoso DCL. Então vamos resolver a seção, primeiro vamos resolver a seção AA. Bom, eu já fiz um esboço aqui, ó, que é exatamente essa parte aqui, né? Antes da seção AA. O que acontece até esse corte aqui, ó? O que acontece aqui? Esse corpo, ele está em equilíbrio, né? Esse corpo que eu digo é essa peça aqui, ó. Ela está em equilíbrio.
tá bom? Por que ela está em equilíbrio? Porque aqui eu tenho engaste, né? Aqui, ó, é um engaste. Significa que ela é isoestática, né? Ou seja, ela se equilibra. A mesma força que tem atuando nessa direção também está atuando nessa direção. Bom, dito isso, e aí olhando para o nosso DCL, eu tenho essa força de 800 newtons atuando nessa direção. Então eu tenho que ter uma outra força atuando nessa direção com a mesma intensidade, que eu vou chamar de normal em A, tá? Então nossa equaçãozinha aqui, a gente entra em mecânica geral, né? Equilíbrio de forças, né? Ou seja, eu tenho 800 newtons para a esquerda menos o NA que está para a direita, tem que ser igual a zero. Então meu NA passando para o outro lado vai ser NA igual a 800 newtons. Então nossa força aqui, que atua na seção AA, ela vale 800 newtons. Beleza, isso aqui foi só o equilíbrio de forças, tá? Agora a gente vai calcular a tensão que esse material aqui está suportando, a tensão nessa seção. Bom, já como falado anteriormente, tensão, essa aqui é a tensão normal, tá? Tensão em AA é igual a força sobre a área. Bom, aqui nós temos que calcular a área, né? Então, a nossa peça, olhando ela daqui, ó, ela é isso, né? A área dela é isso daqui, né? Tem 40 mm por 40 mm, que foi dado aqui no exercício. Bom, a área é base vezes a altura de um retângulo ou de um quadrado, é base vezes a altura, né? Então a gente tem, e aí tem que tomar cuidado porque está em milímetros, né? A gente tem 40 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque milímetros é a vírgula anda 3 zeros para a direita, né? Então é menos 3. Vezes 40 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui é a área. Então a nossa área nessa seção aqui vai ser de 0,0016 metros quadrados. Tá bom? Bom, a força a gente já tem, que atua, e a área a gente já tem também. Então vai ser 800 dividido por 0,0016, que vai ser 500 mil Pascal, ou seja, 500 kilo Pascal. Força sobre área, galera, é Pascal, tá? A unidade de medida. Pascal. Que é newtons, né? Que é newtons, força é dada em newtons, e área metros quadrados, tá bom? Então a gente chama de Pascal. E o K é porque é 1000, né? Então quilo Pascal, tá bom? Beleza, já encontramos a força normal no plano AA. Agora, força de cisalhamento no plano AA, ela não existe, né? Porque a gente tem aqui, ó, a A e aqui a nossa peça. Percebam que a força de 800 newtons atua perpendicular à área. Ou seja,
não tem uma força aqui, ó, nessa direção, né? Ou nessa direção em relação à área. Então, não há tensão de cisalhamento, tá? Tensão de cisalhamento aqui é igual a zero. E a nossa tensão normal é igual a 500 kPa, tá? Bom, o AA a gente já definiu. Agora vamos para o BB. Então o diagrama de corpo livre do BB é exatamente isso, né? Aqui a gente tem a seção BB, né? E aqui a gente tem essa peça aqui, ó, que é essa parte aqui, certo? Com a nossa força. Bom, como a gente viu no AA, no BB também acontece, né? Se a gente tem uma ação, ou seja, uma força atuando nessa direção, a gente também tem que ter uma força atuando na direção oposta, né? Aqui, ó. Com a mesma intensidade. 800 newtons. Mas esse plano ele está inclinado. Ele está inclinado e aqui tem 60 graus, né? Bom, se ele está inclinado, eu vou ter que fazer decomposição de forças, tá bom? Se ele está inclinado, eu tenho aqui, ó, se eu tenho um plano inclinado, a nossa força está atuando nessa direção, então eu vou ter uma força, na verdade, atuando aqui, que será a nossa cortante, que também pode ser chamada de V, tá? Tá vendo? Ela está paralela à nossa seção aqui, ó, que é a nossa cortante. E eu também tenho uma força perpendicular, ou seja, normal, aqui, ó, perpendicular ao nosso plano aqui, a nossa seção. Isso aqui vai gerar, essa aqui é a força normal, e essa daqui é a força cortante. E aqui está a nossa força de 800 newtons. Tá? E aqui, ó, aqui está a nossa peça, né? Aqui tem a força de 800, que gera essa reação de 800. E o desenho nos traz que aqui, ó, tem 60 graus. Se aqui, ó, eu tenho 60 graus e essa parte aqui é paralela, né, à nossa força, e essa daqui é paralela à nossa força cortante, então aqui, ó, também tem 60 graus, certo? E a gente sabe que aqui, ó, essa parte aqui forma um triângulo retângulo, né? Então, nosso triângulo retângulo a gente sabe que tem 90 graus. Se aqui eu tenho 60, aqui só pode ter 30 graus. Então, como vai ficar, ó? Aqui a gente tem uma força cisalhante e aqui a gente tem uma força normal. Aqui, ó. Tá bom?
Essa é a nossa decomposição. E aqui, como visto anteriormente, aqui, ó, tem 60 graus e aqui tem 30 graus. Bom, agora ficou mais fácil de resolver, né? Então, primeiramente, a nossa equação de equilíbrio, né? Eu tenho que saber quanto que vale o nosso V, que é a nossa cortante, e a nossa normal aqui. Bom, a gente sabe que lá, isso é lá de mecânica geral, né? A gente tem aqui essa força de 800 e o nosso V. Então o nosso V será igual a 800 seno de 30 graus. Ah, mas aqui você colocou 60, não tem problema. 800 seno de 30 é igual a 800 cosseno de 60, tá? Isso aqui é a mesma coisa. E o nosso N será igual a 800 cosseno de 30, ou 800 seno de 60, tá bom? As duas informações são verdadeiras, tá? Você pode tanto usar esse ângulo aqui, quanto esse ângulo aqui, ó. O ângulo de 60 ou o ângulo de 30, não tem problema. Bom, V é igual a 800 seno de 30 graus será 400, né? 800 seno de 30 será 400 newtons, tá? Isso que é importante. E a nossa normal é igual a 800 cosseno de 30 graus. Normal será igual aproximadamente, tá? 692. Opa. 692,82 newtons. Beleza, já encontramos a força que atua aqui em V e a força que atua em N. Ou seja, já encontramos a normal e também normal é igual a 692,8 e a cortante é igual a 400 newtons. Então, aqui a gente só fez o cálculo da força, né? Porque como tem um plano inclinado, eu preciso calcular qual força atua em cada direção. Agora é só a gente usar as nossas equaçõezinhas de tensão, né? Então, tensão normal é igual força sobre a área. Beleza. Agora vem mais uma análise que a gente tem que fazer. A nossa área aqui, ó, a nossa área não é igual a essa daqui, né? Porque ela tem esse plano inclinado aqui, ó. Bom, como descobrir qual o valor dessa área, dessa nossa nova área? A gente
simplesmente aqui, ó, eu redesenhei, tá? A gente tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o nosso plano cisalhado, BB, que é esse aqui. Tá bom? E essa parte aqui, ó, é exatamente essa parte, né? É como se eu tivesse pego só isso daqui e dado um zoom aqui para visualizar melhor. Tá bom? Então aqui eu tenho 60 graus, que é o nosso ângulo aqui dado. Aqui eu tenho 40 milímetros e aqui, tanto aqui, vale 40 milímetros. A nossa área é essa daqui, ó, a área que a gente está calculando. Bom, então a gente pode usar aqui a teoria dos senos, né? Teoria dos senos. Aqui é A, B e C. Aqui é alfa, aqui é teta e aqui é um ângulo retângulo. Bom, é um ângulo de 90 graus, né, retângulo. A teoria dos senos diz que o C dividido pelo seno do θ é igual a B dividido pelo seno de alfa. Tá bom? Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é o que determina a amplitude, né? A largura de tudo isso daqui, né? Então o ângulo alfa é quem determina o B. Entendeu? A gente tem aqui x, que é isso daqui, né? Aqui vale 40 milímetros. Essa medida aqui eu não sei. Aqui tem 60 graus. E eu preciso descobrir quem é x. Porque, ó, a área é igual a base vezes a altura, né? A base eu tenho, que é isso daqui, ó. Vale 40 milímetros. Mas a altura é todo esse pedaço aqui, ó. Olhando para essa parte, para calcular essa área, a altura é x, né? Então, eu tenho que descobrir quem é x. Então, olha só, pela teoria dos senos, o nosso 40, e aí é milímetros, dividido pelo seno de 60 graus, é igual a x dividido pelo seno de 90 graus, certo? Bom, seno de 90 é 1. Então posso afirmar que o nosso x é igual a 40 vezes 10 a menos 3 dividido pelo seno de 60 graus. Então, fazendo na calculadora, eu vou ter 40 elevado a menos 3 dividido pelo seno de 60. Vou ter aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,046
2 metros. Então isso aqui vale 0,0462 metros. Beleza. Então já tenho, né, o nosso valor aqui do x, né? Área é igual base vezes altura. Então a minha base é 40 vezes 10 elevado a menos 3. A altura vale 0,0462. Então agora é só calcular, né? Vezes 40 elevado a menos 3. Isso aqui vai dar nossa área, será aproximadamente, tá? 0,00185 metros quadrados. Beleza? Então vou fazer uma anotação aqui, ó. A área é igual a 0,00185 metros quadrados. Então agora a gente pode calcular as nossas tensões, né? Tensão normal é igual a força sobre a área, que é igual a força a gente tem e a área a gente tem, né? A força normal é essa daqui, ó, 692,8 dividido pela nossa área que a gente acabou de calcular, 0,00185. Então a nossa tensão normal vai ser igual a 375 kPa. Agora a nossa tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é igual a força sobre a área. Força sobre força não dá, né? Força sobre a área, que é igual a nossa força de cisalhamento é 400 newtons. 400 dividido pela área que a gente calculou anteriormente, 0,00185. Então, nossa tensão de cisalhamento no plano BB vai ser igual, ou aproximadamente, 216,5 kPa. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí da nossa videoaula. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que sabe que vem mais pela frente, tá bom? O semestre está apenas começando. Um abraço e fique com Deus.